Olá, seja muito bem-vindo à Força do Agro, Brasil que dá certo. Subproduto de veneno de cascavel e sangue de búfalo auxilia na cicatrização de feridas. Dr. Rui Seabra é coordenador executivo do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de trazer aqui para a população as pesquisas que são feitas dentro de uma grande universidade pública brasileira. E também com a gente, Dr. Benedito Barra Vieira, professor titular de infectologia da Unesp e diretor do Centro de Ciência Translacional e Desenvolvimento de Biofármacos. Prazer recebê-lo, doutor. Olá, é um grande prazer participar da Força do Agro. Vamos aqui esclarecer, ou pelo menos tentar esclarecer a população das pesquisas que a gente faz na universidade. Isso é interessante a gente mostrar para a população o que está sendo feito e foi inclusive sugestão de um telespectador nosso, o Edson Salles Pereira, abordarmos esse tema. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Unesp desenvolveram um biocurativo que auxilia na cicatrização de feridas. O bioproduto é resultado da mistura de sangue de búfalo e veneno de cascavel. Doutor Rui, como surgiu o interesse de realizar essa pesquisa? Bem, lá nos anos 80, nós tivemos o advento de uma doença chamada AIDS, que todos conhecem, né? No final da década de 70 e início dos anos 80, e até então não se conhecia a doença, era uma doença nova. O professor Benedito é infectologia, pode falar mais sobre isso. E ficamos sabendo que uma das formas de transmissão era o sangue humano, né? Se você fizesse uma transfusão de sangue de um paciente soro positivo para outro, corria-se o risco dessa contaminação. Então, produtos feitos à base de sangue humano ou que usavam sangue humano na sua constituição à época foram proibidos de comercialização. Dentre eles, o selante de fibrina. E os pesquisadores do CEVAP descobriram que algumas enzimas, algumas proteínas do veneno da cascavel particularmente, ela tinha o mesmo efeito que alguns componentes do sangue humano, né, coagulando esse sangue e assim possibilitando o seu uso como medicamento. Então essa história começou lá nos anos 80, no final dos anos 80, onde esses pesquisadores propuseram essa nova alternativa de usar o veneno de cascavel e o sangue de um outro animal que não o ser humano para a produção de um curativo, de um selante de fibrina. Aproveitando, pegando o gancho aí do Dr. Flodaides, né, Dr. Benedito, realmente foi um grande desafio, né, para a ciência, para a medicina. Quantas pessoas morreram até chegar a uma cura. Então, pegando, já que estamos falando sobre esse assunto, chegou-se ao tratamento, um tratamento mais eficaz, até a cura da AIDS, por meio também da peçonha de uma cascavel, de uma serpente? Não. O que o professor Rui quis comparar é que todos os produtos, os biofármacos que eram produzidos na época, final dos anos 90, 92, porque a AIDS apareceu em 1986 no mundo, né? E ela revolucionou os bancos de sangue, porque até então existiam as triagens dos bancos de sangue, mas não se fazia triagem para AIDS. Então, muita gente foi contaminada por por transfusão sanguínea. E então, o que o professor Rui quis dizer é que todos os fármacos feitos com sangue humano, e na época o fármaco chamava-se cola de fibrina, não era selante de fibrina, era o fibrin glue do inglês, né? Era produzido com dois componentes de sangue humano. Então, o FDA americano, para prevenir a transmissão dessa doença para indivíduos que usassem esse medicamento, eles proibiram a venda e a comercialização de produtos, na época era chamado cola de fibrina, né, produzida a partir de sangue humano. Aí surgiu a ideia, então, de nós utilizarmos dois componentes similares encontrados na cola de fibrina, né, similares ao sangue humano, que é uma enzima produzida pelo veneno de cascavel e outra pelo sangue de búfalos.
E a gente misturando esses dois componentes, a gente descobriu que isso podia substituir a antiga cola de fibrina. Aí a ciência evoluiu e trocou o nome de cola para selante, porque ela não é assim uma cola bastante forte para manter as partes juntas, né? Ela é mais um selante, ou seja, ela sela onde você aplicar. Uma ferida, por exemplo, que é o assunto do dia, né? Se você colocar em cima de uma ferida, ela sela a ferida, ajudando na cicatrização. Doutor Rui, agora que tipo de ferida que pode utilizar esse biocurativo? Bem, as pesquisas avançaram ao longo dos anos, né? Nós passamos a testar vários animais inicialmente para que avaliássemos qual é o melhor sangue e qual é o melhor animal soroprodutor. Então, essas pesquisas nos mostraram que o búfalo era um grande candidato devido ao seu tamanho, né? O volume de sangue que a gente pode obter. É um animal que não tem questões éticas envolvidas. Então, uma série de vantagens que possibilitaram o seu uso. Então, definido isso, a gente começou a experimentar, dentro dos laboratórios da universidade, a aplicação para diversos usos desse biopolímero, desse selante. E descobrimos que ele, além dessa função de cola, de selante, que o professor comentou, ele também funciona como um excelente cicatrizante, pois ele acelera os processos da regeneração dos tecidos. Então, nós começamos a aplicar eles em ferida de pele, em regeneração óssea, regeneração nervosa, e no caso das feridas, propriamente dito, nós fizemos um estudo clínico já dentro das normas da Anvisa para registro desse produto e a sua ampla distribuição pelo SUS. Então, foi um avanço muito grande dentro de uma pesquisa de uma universidade brasileira. Doutor Benedito, a gente sabe que geralmente os diabéticos, quando eles sofrem algum acidente, quando tem alguma ferida exposta, é muito difícil a cicatrização, né? Como foi você chegar a aplicar também esse biocurativo em diabéticos? Então, o estudo que a gente fez são as primeiras etapas, né? A pesquisa clínica que a Anvisa exige para registrar um produto é dividida em 3 etapas, fases 1, 2 e 3. A fase 1 e a fase 2, em que você usa o ser humano como animal experimental, no caso, porque nós também somos animais, né? Você testa a segurança do produto, ou seja, você tem que testar se o produto não causa nenhum malefício para o ser humano para poder ser testado. E foi isso que nós fizemos, então, nessa fase 1, 2, com autorização da Anvisa. Nós testamos a segurança do produto e a sua possível eficácia. E, para nossa surpresa, nós tivemos a cicatrização de feridas, essas feridas crônicas, que, em geral, são causadas por varizes, né? Mas também por indivíduo diabético. Então, nós conseguimos uma cicatrização de 60%, né? E em 75% mais ou menos a gente conseguiu a melhora da úlcera, tendendo à cicatrização. Como foi testado em 12 semanas, e essas úlceras são de difícil cicatrização, essas feridas, o protocolo era de 12 semanas. E quando chegava em 12 semanas, a gente tinha que interromper o tratamento. E às vezes a ferida estava quase cicatrizando e a gente tinha que parar o tratamento porque o protocolo não permitia avançar. Agora nós estamos propondo a última etapa, que é a fase 3, e nós ampliamos o tempo, né, de 1 ano de tratamento, né, para essas feridas, de tal maneira que a gente vai tratando o indivíduo até a sua cicatrização final. Esse foi o desfecho que a gente conseguiu até agora. Nós conseguimos provar que o produto é seguro, não causa malefício para o doente e que tem uma eficácia promissora. Falta a última etapa, que é a fase 3, e é aí que nós estamos com uma grande dificuldade de financiamento para essa pesquisa. Imagina a frustração do pesquisador, né? Ter que interromper o teste numa fase que está evoluindo o tratamento, justamente porque tem que respeitar o protocolo, né, doutor Rui? É difícil você convencer o paciente, né? Porque ele fica muito ansioso, ele quer ver a úlcera cicatrizada. Às vezes você está com 80% de cicatrização
mas deu as 12 semanas do protocolo, você tem que interromper, porque senão a Anvisa não valida o estudo. São as regras que têm que ser seguidas aí. Nós já voltamos com mais informações. A sua audiência nos ajuda a manter a programação no ar. A gente já volta. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Doutor Rui, tem outros tipos de produtos similares já no mercado? Esse é uma inovação? Existem outros selantes de fibrina no mercado hoje comerciais, né? São fabricados por empresas internacionais e o Brasil importa esse selante a um preço bastante caro e ele é feito 100% com sangue humano. E aí que mostra que o projeto brasileiro ele é bastante inovador. O sangue humano, como todos sabem, é uma substância rara, né? É extraída de seres humanos. Você não consegue comprar sangue humano em qualquer lugar. Existem regras, existem documentações a serem seguidas, padrões éticos para que o sangue humano possa ser utilizado. Muitas vezes falta sangue nos hemocentros para transfusão sanguínea, quiçá para a produção de medicamentos. Então, a inovação está justamente no uso de componentes de origem animal para a produção desse biofármaco. É um biofármaco genuinamente 100% brasileiro, né, totalmente desenvolvido aqui, que a gente tem certeza que num breve espaço de tempo a gente vai estar ajudando a fomentar ainda mais o agronegócio brasileiro, já que a matéria-prima vem de animais, né, búfalos e serpentes, e poder estar exportando isso para o mundo inteiro. Doutor Benedito, como que a peçonha da cascavel e aí o sangue de búfalo combinados pode gerar propriedades benéficas aí para esse biocurativo? O doutor Rui falou no início que foi uma opção que veio lá de trás da AIDS, como não podia usar o sangue humano, foi testado em outro animal, até chegar no búfalo. Tiveram outros testes com outros animais? Não me refiro só à pesquisa de vocês, mas talvez, de repente, outros pesquisadores, outras pesquisas já como base?
Excelente pergunta. São duas perguntas que você fez numa só. Uma é da Cascavel, né? Por que nós escolhemos a Cascavel? E outra, por que escolhemos o búfalo? Acho que é isso que você quer saber, né? A história começou lá em 1990, porque as serpentes peçonhentas, a jararaca, por exemplo, é uma serpente venenosa. As serpentes do gênero Bótropes, que a gente chama, que são as jararacas e similares, né? Urutu, né? As jararaca pintada. Então, essas serpentes também têm essa enzima que a gente utiliza no uso, na produção do selante. Por que nós escolhemos a Cascavel? Aí, a gente, voltando no tempo, 1990, quando a gente tirava a enzima de uma serpente, era um processo extremamente difícil de fazer, porque não tinha equipamentos à época. Então, nós tínhamos um problema. A cascavel, o acidente humano com cascavel, o paciente sofre apenas sintomas neurológicos, né? Mas o acidente humano com jararacas e as suas demais espécies, urutu cruzeiro, ela causa uma necrose muito intensa no local da picada. Então nós pensamos assim, isso lá em 1990, se nós utilizarmos o sangue de jararaca para fazer a cola que nós queríamos fazer, vai que a gente não separa adequadamente os componentes e entre um componente que cause necrose no paciente, nós vamos causar um evento adverso grave no paciente. Então, nós optamos, naquela época, pela cascavel, que a cascavel não dá necrose no local da picada, e, para nossa sorte, a cascavel, hoje a gente, depois de muita pesquisa, 30 anos de pesquisa, a gente descobriu que o veneno que mais dá rendimento na produção da enzima de interesse é a cascavel. Então, nós acertamos isso lá há 30 anos atrás. Quem orientou isso, a gente não sabe explicar até hoje, mas essa é a história. A gente tinha medo de usar o veneno de jararaca de causar necrose no paciente e não curar a ferida. E na cascavel, como ela não dá necrose no local da picada, então a gente optou por fazer com cascavel, porque os equipamentos de separação, de fracionamento eram precários na época, tá? Então essa é a primeira parte da história. Hoje a gente utiliza a cascavel como serpente doadora da enzima. Dos búfalos, vamos para os búfalos agora. O sangue humano, tem uma molécula que é a molécula-chave que causa o selante, a formação do coágulo de fibrina, chama-se fibrinogênio. No sangue humano, esse fibrinogênio, quando você dosa, tem 200 a 300 miligramas. Então aí a gente pensou, bom, quem produz mais fibrinogênio? Porque a gente precisava do fibrinogênio para misturar com a enzima da cascavel e formar o coágulo de fibrina, que é o produto, é o biofármaco. Aí nós testamos, então, sangue humano, sangue de cavalo, sangue de búfalo, sangue de caprino, né, e bovino. Então nós utilizamos todos esses animais, testamos em todos eles. Para nossa surpresa, o búfalo produz entre 1.000 e 1.200 miligramas de fibrinogênio e o ser humano produz de 200 a 300. Então, escolher o búfalo não foi muito difícil, porque os outros animais ficaram no meio aí, né, entre 300 e 700 miligramas de fibrinogênio. Então, nós escolhemos o búfalo, que é um animal grande, que o professor Rui já descreveu aí. E hoje a gente descobriu que o búfalo é o maior produtor de fibrinogênio, né? Ele é um animal de fácil manejo, né? E a gente consegue, então, hoje, praticamente padronizar os doadores dos dois componentes principais do biofármaco. Essa é a história. Interessante. Doutor Rui, e o plantel de búfalos, por exemplo, que será destinado para a extração do sangue, ele vai ser específico para esse fim? Exato. Quando a gente separa um grupo de animais para a produção de um biomedicamento, né, um medicamento biológico que use componentes ou matéria-prima oriundas de animais,
você precisa ter um tratamento diferenciado. Então, existe todo um manejo zoossanitário com esses animais, que são separados de outros, né? Ficam em uma área específica dentro da fazenda, sem contato com outros animais, para evitar qualquer tipo de transmissão de doenças infecciosas. Recebem todas as vacinas, acompanhamento com vermifugação para ecto e endoparasitas, né? É feito exames periódicos para algumas das principais zoonoses, ou seja, então, isso no futuro a gente pode vir a credenciar até outros produtores de búfalo para que separem parte do seu plantel para produção de sangue, ou seja, pode ser mais um fator gerador de recursos financeiros no campo. Doutor Benedito, durante as testagens, vocês identificaram algum tipo de situação que não se pode usar esse curativo? Antes eu poderia complementar a fala do professor Rui, porque quando você vai, o agro brasileiro tem muito bem conhecido o que seja uma cadeia produtiva, né? Isso é uma palavra assim muito normal para o nosso pessoal que trabalha no agronegócio. Na medicina, na saúde, o Brasil não tem cadeias produtivas porque o Brasil não produz medicamentos. 95% dos medicamentos que a gente usa no Brasil são o insumo farmacêutico é importado. Então, o Brasil não tem tradição de ter cadeia produtiva validada para a área da saúde. Então, só rapidamente, nós temos isso validado, tanto para serpentes como para os búfalos. A serpente, nós temos todo o manejo sanitário, né, desde que ela chega no quarentenário até na hora que a gente extrai a molécula candidata de interesse, que é a enzima. Isso tudo está validado, a gente tem essa cadeia produtiva pronta e isso está publicado em revista arbitrada internacional. O mesmo para o búfalo. Então, nós temos todo um manejo que é coordenado por médico veterinário. No caso dos búfalos é um médico veterinário, no caso das serpentes é um biólogo, e nós temos então a cadeia produtiva do crio precipitado, que é o rico em fibrinogênio. Isso tudo tem que ser validado. Como o professor Rui disse, então, outro fazendeiro pode se candidatar a ser um produtor do insumo, né, desde que ele siga essa cartilha de manejo sanitário. Está aí mais uma opção aí para o agro. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Há pouco tempo, o lançamento da assinatura por 10 anos da Oeste foi um sucesso. Os leitores, que são donos da revista e também são donos dos programas que a Oeste apresenta, nunca falham porque eles sabem que a Oeste é essencial para que se conheça o Brasil verdadeiro. Nós estamos lançando agora outra campanha. Temos de chegar aos 100 mil assinantes até o fim deste ano. Falta pouco. Então eu peço a você que já é assinante, que dê de presente uma assinatura da Oeste ao seu parente, ao seu amigo, aos que ainda não sabem que a leitura da Revista Oeste é essencial para que se conheça de verdade o Brasil desses tempos estranhos. A chegada a esse patamar dos 100 mil vai permitir que a Oeste fale com superioridade no convívio com todos os outros órgãos de imprensa que não têm cumprido o seu papel de informar o que de fato se passa no Brasil. Conto com vocês mais uma vez e não tenho dúvida de que chegaremos aos 100 mil até o fim deste ano. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes.
a Força do Agro, hoje falando sobre um subproduto criado pelos pesquisadores da Unesp, que une aí sangue de búfalo com o veneno da cascavel. Doutor Benedito, nós falávamos anteriormente, o senhor deu uma explanação aqui, ficou faltando explicar se, durante as testagens, vocês identificaram alguma situação que não pode ser aplicado esse curativo, esse produto. Nós observamos assim, menos de 10% dos casos, eles desenvolvem algum tipo de alergia, que a gente até agora ainda não identificou a causa. A gente não sabe se isso... nós não temos evidências, por enquanto, científicas. Tudo que nós fizemos ainda não temos resultados, mas a gente não sabe se é pelo uso, por exemplo, da mussarela de búfalo, né, que é muito utilizada hoje. A gente não sabe se os componentes desse queijo possa intervir, né, e causar um evento adverso no paciente, ou se é o próprio veneno da serpente. Existem alguns casos, menos de 10%, que não evoluem bem, né? Ou seja, o indivíduo, ao invés dele cicatrizar a ferida, ela não cicatriza. E a gente ainda não sabe por quê. Então, contraindicação não tem. Todo paciente que chega tem uma ferida crônica, ele pode usar o curativo por longos períodos, aquilo que a gente falou, né? Mais que 12 semanas hoje. A contraindicação vai ser o médico durante o processo avaliativo, né? Que ele vai dizer, olha, essa ferida não está cicatrizando. Ele suspende o tratamento. A gente não sabe ainda se isso é causado por algum tipo de alergia ao componente do búfalo ou ao componente da serpente. Quer dizer, ou seja, tem que pesquisar mais sobre o assunto para poder ter essa resposta. Veja só, né? São anos de pesquisa e os pesquisadores sempre têm perguntas, continuam fazendo perguntas. Doutor Rui, assim como o sangue humano ele se recompõe, se reconstitui, o do búfalo também, o veneno da serpente também se reconstitui? Exato. A glândula de veneno de uma serpente, ela é basicamente uma glândula salivar modificada, né? Ao longo dos anos da evolução desses animais, essas glândulas salivares foram se modificando e especializando para produzir o veneno. Da mesma maneira que a nossa saliva é constantemente produzida, por mais que a gente tente jogar saliva fora, ela está constantemente sendo produzida, a mesma coisa acontece com os venenos das serpentes. Isso é importante, até para a gente alertar o pessoal do campo, que uma serpente pode picar 2, 3, 4 vezes seguidas, né, e injetar sem veneno. O que acontece quando a gente faz uma extração de veneno, normalmente os componentes desse veneno, que são proteínas, peptídeos, enzimas, eles demoram algum tempo para ser novamente repostos pelo organismo. E isso é em torno de 30 a 40 dias. Então, nós fazemos uma alimentação da serpente nesse período e fazemos uma extração de veneno a cada 30 a 40 dias, respeitando o bem-estar também desse animal. Doutor Benedito, várias etapas foram cumpridas aí, ainda a pesquisa está quase saindo aí da universidade. Tem uma previsão mais ou menos de quando esse produto pode estar aí no comércio? Então, Joyce, esse é o problema do nosso país, né? A gente tem buscado incansavelmente, né, um termo bastante forte, o financiamento final. Um ensaio fase 3, ele custa muito caro, né? Porque você tem que fazer, o estudo tem que ser multicêntrico, ou seja, não pode ser feito só numa instituição, você tem que fazer várias instituições brasileiras, né? Pelo menos umas 10 instituições, e os resultados têm que ser semelhantes para você poder registrar o produto. E por conta disso, esses ensaios, fase 3, custam caro, 30 a 50 milhões, porque você tem que fazer um estudo em pelo menos 300 a 400 pacientes para você comprovar que o produto, além de seguro, ele é eficaz. E, infelizmente, nós ainda não conseguimos uma agência de fomento que queira financiar esse estudo final. Quer dizer, está faltando apenas a última etapa, o produto farmacêutico está pronto, né? Ambos, tanto o soro como o
selante, como o outro produto que a gente tem também aqui, que é o soro contra picada de abelha, mas a gente não conseguiu ainda nenhuma agência de fomento brasileira que se disponha a arriscar, né, porque é uma pesquisa de risco que pode não dar certo, né, a gente sabe disso, arriscar e investir esses recursos financeiros que são estratégicos. Se você não tiver esse recurso, você não faz o ensaio e a Anvisa não registra o produto e finalmente não vai para a bancada do SUS. A fase mais desafiadora, digamos assim, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, mande sua pergunta para os doutores, para nós, sugestão de pauta. O WhatsApp para você conversar com a gente está aqui na tela. Doutor Rui, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Esses espaços são fundamentais para a gente divulgar a ciência que o Brasil produz hoje, que realmente é extremamente competitiva com os demais países. Nós estamos trabalhando agora para que essa ciência seja conectada com o mercado produtivo, com as empresas, com as indústrias, para que realmente essas descobertas cheguem à população, cheguem aos balcões das farmácias e também ao nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigado novamente pela oportunidade. E um produto brasileiro tende a ser mais acessível, né, também para o consumidor. Doutor Benedito, foi um prazer recebê-lo. O senhor citou rapidamente aqui o soro para a picada de abelha. Vamos voltar em breve a falar desse assunto. É um assunto bastante estimulante. Eu quero agradecer já ao programa Força do Agro pela oportunidade e lembrar que nós temos aí uma mortalidade respeitável de pessoas que são atacadas por abelhas no país e que é outro produto também que precisaria de financiamento para poder colocar na bancada do SUS, né? Mas esses gargalos a gente tem que levantar essa problemática e tem que conscientizar as nossas autoridades que precisam investir nesses ensaios finais, né, fase 3, para que a gente possa ter produto genuinamente brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. O Brasil tem excelentes conhecedores, pesquisadores, tem que propiciar aí para a gente colocar em prática todo esse conhecimento. Gratidão a você que nos acompanha aqui diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.